A introdução nos apresenta a iminente justiça divina, com a preparação para as 7 taças em Apocalipse 15 e 16. João então vê a visão das taças, cada uma simbolizando o juízo divino prestes a ser derramado sobre a terra. O texto nos mostra que a misericórdia divina cede lugar à justiça, refletindo o tempo final de julgamento. Este símbolo aponta para a gravidade do pecado humano e o desfecho que será imposto no dia do juízo. A visão revela um contraste entre a bondade de Deus e a rebeldia da humanidade, preparando o cenário da redenção. Diante dessa revelação, somos chamados à reflexão onde está nossa esperança em tempos de juízo. A primeira taça é derramada e João então vê chagas malignas, assombrando os que aceitaram a marca da besta. As feridas são um grito da justiça divina, uma consequência do afastamento do Criador. Contudo, em meio ao sofrimento, a humanidade se nega a reconhecer sua condição. João então vê a segunda taça sendo derramada, transformando as águas em sangue. Este símbolo aponta para a retribuição justa por vidas perdidas e crueldade infligida. A visão revela que, mesmo diante da morte das águas, ainda há falta de arrependimento. A humanidade endurece seu coração contra Deus, ignorando os sinais e alertas. A terceira taça é derramada, intensificando a calamidade e ferindo ainda mais a terra. João observa que os ímpios clamam, mas não se voltam para o Deus que os advertiu. A ira do Senhor se revela e as consequências de um coração endurecido se tornam claras. Neste contexto, somos chamados a refletir sobre nossa própria condição espiritual. Diante da revelação, a pergunta ressoa onde está nossa esperança em tempos de juízo. Diante das chagas e das águas em sangue, a escuridão se abate sobre a terra. João então vê a quinta taça sendo derramada. A visão revela trevas profundas sobre o trono da besta, sinalizando a queda da liderança corrupta e a fúria divina. As comunidades afligidas e desesperadas reconhecem a ausência da luz, mas muitos permanecem indiferentes a esse sinal. O texto nos mostra que a escuridão não é apenas física, mas espiritual, uma ausência de esperança que permeia os corações. Enquanto essas trevas reinam, o céu se prepara para o derramamento da sexta taça, onde a batalha final se aproxima. João então vê espíritos impuros saindo da boca da besta, preparando os reinos para a guerra de Armagedon. Esses espíritos seduzem os reis da terra, unindo-os em um propósito maligno em oposição à vontade de Deus. O texto nos alerta sobre a influência do mal, enfatizando a necessidade de discernimento espiritual entre os fiéis. O cenário da batalha se intensifica e as nações se reúnem em um lugar chamado Armagedon, localizando a luta final. João escuta a voz de Deus proclamando que é hora de o juízo ser cumprido, convocando seu povo à vigilância. A visão revela preparativos tanto celestiais quanto terrenais, enquanto o conflito iminente se aproxima e as forças se alinham. Os sinais se multiplicam e as nações não escutam, ao passo que a soberania de Deus se destaca em meio ao tumulto. João vê um exército de anjos prontos, refletindo a determinação divina de estabelecer o juízo e restaurar a justiça. Neste momento de tensão, a grandeza de Deus é manifesta e seu controle é uma certeza em meio ao colapso da humanidade. As palavras de Cristo ecoam no coração dos fiéis, trazendo conforto em meio à desolação e preparando-os para a batalha. A visão também revela o chamado à perseverança, implorando que os fiéis mantenham sua fé firme nas promessas de Deus. O chamado à vigilância é, claro, não ceder ao medo, mas manter os olhos fixos na revelação de Cristo em glória. As trevas ainda cobrem a terra, mas a luz de Cristo brilha mais intensamente nos corações dos que creem. A batalha de Armagedon não é apenas entre nações, mas uma luta espiritual refletindo a verdade e a mentira. A visão destaca a importância de estar preparado, pronto para a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. À medida que as alianças das nações se consolidam, o clamor por justiça ecoa nos corações dos que aguardam a redenção. No clímax da história, a vitória de Cristo se torna a única esperança em um mundo devastado pela corrupção e desespero. Esta revelação provoca uma reflexão profunda onde está nossa esperança e como podemos permanecer firmes nas promessas de Deus. Diante dessa revelação, a pergunta persiste: estamos atentos aos sinais ou indiferentes à verdade que nos é dada? Diante da voz que proclama, os céus se abrem. João então vê o maior terremoto da história, cujos tremores parecem dividir a própria terra. A visão revela a grande Babilônia, uma cidade repleta de ouro e luxos, que começa a desmoronar sob a ira divina.
Este símbolo aponta para a queda do mal, uma representação da erradicação de tudo o que se opõe à vontade de Deus. Os remanescentes que sobrevivem à destruição sentem a paz que só a certeza da vitória de Cristo pode proporcionar. A cena é de uma força unificadora, onde geãs e vestes brancas se entrelaçam entre aqueles que são fiéis à promessa de salvação. Em meio ao terremoto, a voz do trono ressoa novamente, declarando a consumação do plano divino está feito. Os novos céus e a nova terra começam a ser vislumbrados por aqueles que permanecem firmes, prontos para a confirmação da alegria eterna. João observa em admiração que o reino de Deus se aproxima, as nuvens se dissipam e revelam uma nova era. Uma série de anjos se junta ao coro celestial, proclamando a vitória do Cordeiro sobre todos os poderes malignos. Os 24 anciãos se prostram numa adoração reverente, identificando a soberania de Cristo como a maior autoridade sobre toda a criação. O trono continua a brilhar, iluminando a escuridão que havia antes. A redenção finalmente é revelada. Diante da nova realidade, a pergunta ressoa novamente: onde está nossa esperança? A fidelidade de Deus brilha intensamente. Diante da pergunta sobre nossa esperança, João então vê a nova Jerusalém descendo do céu, adornada como noiva preparada para seu noivo. A visão revela um ambiente onde não há mais dor, sofrimento ou morte, pois as primeiras coisas já passaram. Um forte convite ecoa: quem tem sede, venha. Os que ouvem a voz são convidados à fonte da água da vida. Enquanto ele escuta, um anjo lhe explica que essas visões são fiéis e verdadeiras, sublinhando a certeza das promessas de Deus. A visão aponta para o julgamento final, onde os nomes dos que foram salvos estão escritos no livro da vida, garantindo sua herança. Assim, a certeza da vitória de Cristo é proclamada e a nova criação se apresenta como um espaço de eterna adoração e comunhão.